Olá a todas as pessoas, eu sou Fernanda Varquim Rosa Camelier, sou professora da Universidade do Estado da Bahia e juntamente aqui com os estudantes do grupo de pesquisa de iniciação científica e do programa de ciências farmacêuticas de pós-graduação, mestrado, eu passo a apresentar o trabalho intitulado Correlação entre força de preensão palmar e o nível de comprometimento da função pulmonar em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. A DPOC é uma doença pulmonar que causa uma limitação progressiva ao fluxo de ar e gera um declínio gradativo das funções pulmonares e também das funções musculares periféricas. A DPOC é considerada a terceira causa de morte no mundo. Existe um agravamento, uma progressão da piora, do declínio da função pulmonar na evolução da doença, e uma série de testes, assim como a espirometria e outros testes funcionais, são realizados na avaliação e no acompanhamento de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. Especialmente do teste de preensão palmar, nós avaliamos a força de preensão palmar. A força de preensão palmar é um dos critérios diagnósticos para a sarcopenia. Sarcopenia é definida como a redução de força muscular e de massa muscular. A prevalência de sarcopenia na DPOC é muito variável, de 4,4% a 86,5%. Na nossa população, por exemplo, a prevalência é de 25%. E de acordo com o consenso europeu para o diagnóstico de sarcopenia, medidas de força de preensão palmar para homens abaixo de 27 kg força e para mulheres abaixo de 16 kg força, isso é um indicativo da presença do diagnóstico de sarcopenia. O presente estudo teve como objetivo verificar se existe relação do nível de gravidade da DPOC com a força de preensão palmar. Para tanto, realizamos o estudo descritivo de corte transversal com pessoas com DPOC segundo os critérios GOLD e que participavam do programa de extensão Assistência a Pessoas com Doenças Respiratórias Crônicas aqui na Universidade do Estado da Bahia. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. Para o desfecho primário, nós realizamos então o teste de preensão palmar através da utilização de um dinamômetro hidráulico, que nós vemos aqui nesta imagem. Foram realizadas 3 medidas na mão dominante, 3 medidas na mão não dominante, e a força de preensão palmar é medida através de uma unidade denominada quilograma-força. Aqui caracterizamos a nossa amostra, composta por 30 pacientes com DPOC, 60% do sexo masculino, a média de idade de 66,3 anos, 50% dos indivíduos foram considerados eutróficos através da medida do IMC e 76,7% das pessoas com DPOC têm uma doença considerada moderada, de gravidade moderada. Quando avaliamos a força de preensão palmar e comparamos com os valores de referência previstos para a população brasileira, identificamos que, independente da faixa etária, e quando comparamos também o sexo masculino e o sexo feminino, todos tinham uma redução da força de preensão palmar. Identificamos também que houve uma redução de 46%, de forma geral, na força de preensão palmar da mão direita, que era característica, a mão dominante de todos os pacientes que aqui foram avaliados. Nós também avaliamos a relação entre a força de preensão palmar e a função pulmonar nas pessoas com DPOC. Identificamos que houve uma correlação positiva e moderada em variáveis de função pulmonar, como a capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, e houve uma correlação negativa da força de preensão palmar, tanto direita quanto esquerda, quando avaliamos pelo índice multidimensional BOD. Vamos concluindo a apresentação do nosso trabalho, indicando que a força de preensão palmar avaliada pelo dinamômetro manual esteve diretamente relacionada ao nível de comprometimento pulmonar avaliado pela espirometria. Identificamos que pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica moderada apresentaram redução da força de preensão palmar, indicando a presença de disfunção muscular periférica na amostra estudada, e que a força de preensão palmar é um critério diagnóstico funcional importante para nortear a prática clínica e atendimento às demandas individuais dos usuários com DPOC. Agradecemos a todos pela oportunidade de apresentarmos o nosso trabalho. Muitíssimo obrigada.